Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. O Supremo Tribunal Federal age como criança. Agora vão aplicar a lei Magnitsky no então ministro Luiz Fux. Isso mesmo que você ouviu. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, como crianças, vão aplicar a lei Magnitsky contra Luiz Fux. As consequências que Fux deve amargar no Supremo Tribunal Federal após o voto para livrar Bolsonaro e réus pelo golpe é inacreditável. Os ministros já estão ignorando o então ministro, né? Alexandre de Moraes, Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino, estão agora passaram a ignorar tanto o voto como as falas do então ministro, dado que momentos após a votação, né, os ministros saíram em direção, né, para poder sair do Supremo Tribunal Federal e deixaram Luiz Fux falando sozinho. Outras pessoas esquerdistas estão desejando a morte do então ministro pelas redes sociais e isso já está dando o que falar. E aí, né, num outro vídeo que está vindo à tona, Daniela Lima, ex-Globo esquerdista, mostrou as consequências do posicionamento do Luiz Fux em relação a Jair Messias Bolsonaro, e eu quero mostrar para vocês esse posicionamento. Para você ouvir e ver com seus próprios olhos, porque é difícil de acreditar. Dentro Olha isso. do Supremo, a gente já trouxe aqui um pouco, Diego, há uma sensação majoritária de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, atacado, não de maneira direta ou nominal, mas em diversos pontos do voto do ministro Luiz Fux, de uma maneira que foi considerada desleal, inclusive não só ao Alexandre, mas à própria corte, por dois dos integrantes do Supremo com os quais eu conversei hoje, né? Conversando também com colegas que estão acompanhando lá de dentro a sessão, há uma determinação dos ministros de nem sequer dirigirem o olhar para Luiz Fux nesse momento. O único que o faz, segundo eu consegui apurar com os colegas, é o ministro Cristiano Zanin, porque é o presidente dentro... Isso aqui é atitude de criança, gente. Estamos falando aqui da mais alta Suprema Corte do nosso país, a mesma corte que batia, né, batia a boca, divergia, entrava em consenso, entrava novamente numa divergência, não houve um consenso para poder condenar Lula da primeira vez e principalmente na época da Lava Jato. E agora, um consenso geral, um absurdo, uma absurda movimentação para unanimidade condenar Bolsonaro. Do Supremo, a gente vai dizer um pouco, Absurdo, Diego, que ridículo, que falta de noção de ridículo desses ministros, que vergonha, que baixaria, que coisa mais quinta série, infantil, coisa de adolescente, gente, de colegial. São os ministros dizendo que o Fux não vai poder sentar com eles aí no lanche, na hora do recreio. Que baixo nível da nossa Suprema Corte. Entenderam? Olha o baixo nível que chegamos com os ministros do Supremo Tribunal Federal agindo como crianças, agindo como quinta série. O ministro Luiz Fux, que votou na quarta-feira para absolver o ex-presidente Bolsonaro e os outros 5 réus por crimes contra a democracia. A previsão era que a sessão do julgamento envolvendo o ex-mandatário, que começou às 9 horas, fosse concluída no meio-dia. No entanto, ela só se encerrou próximo das 23 horas. Durante o seu voto, Luiz Fux também votou para absolver por completo o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o deputado federal Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, general Augusto Heleno, Anderson Torres, mas foi completamente tragado pelos outros ministros. Já o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, general Walter Braga Neto, foram condenados pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Fux ainda votou pela nulidade de todo o processo por entender que o Supremo Tribunal Federal não é instância competente para analisar a ação, visto que Bolsonaro deveria ter sido julgado pela primeira turma. Mesmo assim, afirmou que o caso, estando no Supremo, o julgamento deveria ocorrer no plenário da Corte, conta com os 11 ministros e não na primeira turma formada por 5.
da denúncia da PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, considera que todos os atos que resultaram na depredação da sede dos três poderes em 8 de janeiro de 2023 devem ser examinados em conjunto. Julgamento, gente, dessa trama golpista ocorre na primeira turma do Supremo porque o processo da ação penal está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que é integrante do colegiado. Logo, o processo é direcionado automaticamente à turma que está o relator. Os réus são acusados de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio público da União, deterioração do patrimônio tombado. O que isso, então, traz para todos nós e o que vai afetar Fux no Supremo? O voto do ministro discordou de Alexandre de Moraes em vários momentos e do ministro Flávio Dino. Votaram pela condenação de Bolsonaro e dos outros réus, os outros 7 réus pela trama golpista. A CNN, o professor de Direito Constitucional da FGV, Rubens Gleiser, disse que divergência de Fux é esperada no STF, mas ressaltou a maneira como ocorreu essa distinção entre eles e os seus pares. Tem algo muito peculiar nesse voto. Nós temos no conteúdo, no modo como ele foi proferido, no modo como ele foi conduzido, que indica algo de anormal e fora da regularidade. A divergência se dá com vários elementos de estranhamento. O primeiro estranhamento aparece já nas votações preliminares, no modo como ele trata as regras estabelecidas no tribunal, que já seguiu sobre responsabilidade do julgamento do recurso. Isso faz com que, mais uma vez, o ministro Fux fique sozinho e vão fazer o ministro Fux amargar essa decisão por muito tempo. Mesmo diante das câmeras e diante de todos, o ministro dizer que é amigo de Alexandre de Moraes, que as divergências vão estar acontecendo e que mesmo assim eles são amigos, mas o tom foi subido ali, o tom que foi aplicado dos ministros para com Luiz Fux não é de amizade. Eles estão definitivamente aplicando todas as leis, aplicando tudo que eles conhecem, tudo que eles fazem contra, o ministro Fux. Isso é inaceitável. O ministro da mais alta Suprema Corte sofrer e passar por uma quinta série, como se diz aí, porque divergiu. Essa é a esquerda que estamos acompanhando nos últimos. Quem diverge deles paga um alto preço e muito caro.